Oi, amor, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou Gui, professora de desenho humano, e junto com a Juliana Nandra nós criamos o projeto original. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que chegam muitas perguntas pra gente, que é como eu encontro o meu trabalho ideal sendo projetora no desenho humano. Então, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês, explicando melhor sobre isso, o que que é esse trabalho ideal, como saber que você está vivendo esse trabalho ideal. E no final, eu quero passar 5 dicas práticas para você encontrar mesmo o seu trabalho dos sonhos e sentir que você é valorizada e reconhecida como todo projetor aqui nasceu para ser. Então vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu não acredito que o desenho humano vai te falar o que fazer, mas como fazer. Então, às vezes, quando a gente entra no desenho humano e a gente descobre o nosso tipo de energia, a gente pode sentir que ou ele nos limita a específicos papéis, né, papéis específicos, ou que tem coisas que você pode ou não fazer, e eu não acredito nisso. Eu acredito apenas que o seu tipo de energia vai te mostrar como fazer isso. E como fazer isso de um jeito que seja alinhado para você, leve para você e que você não se mate no processo. E nós, como projetores, precisamos ter um cuidado extra em relação a isso, porque nós somos um tipo não energético. E a gente está o tempo todo absorvendo e amplificando a energia de trabalho de outras pessoas. Pode ser muito fácil a gente achar que essa energia é nossa e acabar tendo algum tipo de burnout ou sofrer algum estresse crônico, simplesmente porque a gente não está respeitando como a gente foi feito para funcionar. Mas dito isso, eu vejo que algumas pessoas e até alguns professores de desenho humano vendem a ideia de que o projetor não está aqui para fazer nada, que o projetor não pode trabalhar com nada ou tem coisas muito específicas que a gente pode fazer, sendo que a nossa assinatura energética é o sucesso. O projetor veio ao mundo para ter sucesso, então a gente pode sim ter muito sucesso na nossa carreira. E é claro que existem 3 tipos diferentes de projetor. Se você não sabe disso, tem um vídeo só sobre isso no canal. Você pode ser um projetor com mais energia que outros projetores, mas independente de qualquer coisa, todos nós viemos aqui para ter sucesso nas coisas que a gente veio fazer. E por mais que o projetor esteja aqui mais para ser do que para fazer, não significa que você nunca vai fazer nada, tá? Eu trabalho bastante, sou super realizada no meu trabalho, não gostaria de, por exemplo, ganhar dinheiro suficiente e me aposentar e nunca mais trabalhar, porque o trabalho me realiza muito e tá tudo bem. O ponto é encontrar esse ritmo ideal. Porque a gente tá aqui sim também para guiar as pessoas, para orientar as pessoas, para mostrar um jeito mais eficiente de fazer as coisas. Dito isso, eu quero só confirmar que existem projetores de sucesso em diferentes funções, inclusive Barack Obama é um projetor e foi presidente dos Estados Unidos, que é um dos cargos mais estimados hoje no mundo. Então, só para confirmar para vocês que vocês podem sim ser o que vocês quiserem, desde que esteja alinhado com quem você é e que no dia a dia você encontre uma forma para que isso funcione para você, sem sobrecarregar sua energia e sem ter um preço muito alto para sua saúde e para o seu corpo. E aí, alguns pontos que podem ajudar é entender que o trabalho ideal do projetor, ele tem muito a ver com a sua visão, e a sua capacidade de gerar eficiência e, inclusive, de orientar e direcionar as pessoas. Então, o trabalho para um projetor, ele pode vir de diferentes formas. Ele pode ser, por exemplo, uma pessoa que é um gestor numa empresa e que entende como um sistema funciona e passa isso para as pessoas. Pode ser uma pessoa que trabalha numa empresa analisando dados e consegue ver as tendências e tem uma visão que ninguém mais tem. Pode ser uma pessoa que trabalha, assim como eu, com autoconhecimento, com terapias, mostrando o caminho para alguém. Pode ser uma pessoa que seja um professor que goste de ensinar. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não ser muito exaustivo fisicamente. Então, por exemplo, você é um projetor que trabalha, de repente, dando aula para adolescentes em 3 escolas diferentes. Aí, talvez vai ser muito difícil para você ficar o tempo todo absorvendo essa energia. Mas, de maneira geral, você pode fazer diferentes coisas sabendo que o que tem mais valor é justamente a sua visão, a sua capacidade de masterizar sistemas, a sua capacidade de direcionar a energia, de olhar para uma pessoa e saber como ela poderia fazer as coisas diferentes, de saber o potencial dela, de saber como ela pode se direcionar para conquistar os objetivos dela. Então, isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Além disso, o trabalho ideal para o projetor é aquele que a gente se sente reconhecido e valorizado. O reconhecimento é importante para a gente, ele faz parte do que a gente veio viver aqui quando a gente está alinhado. Então, se você está num trabalho que você sente que as pessoas não te valorizam, que elas não querem saber a sua opinião, que elas não querem saber a sua visão,
talvez esse não seja o trabalho para você, porque é justamente a nossa visão e o reconhecimento disso, quando as pessoas vêm e fazem convites para a gente e reconhecem que a gente sabe que a gente está no nosso caminho certo. E o projetor, ele está aqui para viver o sucesso, e é muito importante que você tenha clareza de qual é a sua visão de sucesso. O que que é sucesso para você? E faça essa autoanálise mesmo para cada vez mais ir chegando nessa verdade. É, o que que você acredita? O que que é importante para você? O que que é importante no seu dia a dia? Quais são os seus valores? Você tem alguma ideia do que é viver uma vida de sucesso para você? E eu genuinamente acredito que esse sucesso ele também precisa ter um reconhecimento financeiro, porque o que eu mais vejo assim, tenho muito aluna que chega para mim que é projetora e, por exemplo, é enfermeira no CLT para pagar as contas e nas horas vagas é astróloga. E aí fica dando conselho de graça para as pessoas. E aí é bem importante que você saiba que muitas vezes essas coisas que você faz de graça, pelo que as pessoas te procuram, que elas querem saber a sua opinião, pode ser justamente o seu dom que você veio aqui para monetizar, para você poder viver uma vida mais alinhada com quem você é. Por que não sobreviver do seu dom se esse emprego que paga suas contas no CLT tá te fazendo tão mal? Se você gosta de ser enfermeira, não tem problema, mas eu tô falando isso porque realmente eu vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa ser incrível, ela direcionar, ela ajudar as pessoas e achar que ela não pode cobrar nada por isso, como se isso não fosse um trabalho tão importante como qualquer outro. Se você tá ajudando as pessoas, se você não tá fazendo nada de errado e você tem um dom e você tem um talento, tenta entender se tem alguma crença te limitando para cobrar por isso, porque todo mundo cobra pelo trabalho. O trabalho exige estudo, exige profundidade, exige responsabilidade, exige seu tempo, sua energia. E eu percebo que quando a gente dá as coisas de graça também, claro que ajudar faz parte, mas quando você pega um conhecimento que tem muito valor e oferece ele de graça, a outra pessoa que não teve nenhuma troca por isso, muitas vezes nem recebe tão bem quanto ela poderia. Então, esse é um tema que, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar bastante, porque um dos grandes trabalhos que a gente faz com as nossas alunas é justamente essa mentalidade de virar essa chave, de saber que você pode receber pelos seus dons, inclusive aqueles que vêm fácil para você. O projetor, ele tá aqui para isso também, para receber pelo que é fácil para ele. A gente não tá aqui para se sacrificar tanto, para se esforçar tanto. Se você tá muito cansada, se você tá muito correndo atrás das coisas, se você tá se sacrificando muito, muitas vezes você mata justamente a tua capacidade de ver que é o teu superpoder, que é a sua magia, que é o que você veio trazer para o mundo. Os projetores foram os últimos, é o último tipo de energia a chegar aqui na Terra, justamente porque a gente está aqui para ajudar as pessoas. Só que se a gente está cego da nossa principal visão, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira alinhada? Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre se relembrar. Você pode sim ter sucesso e ter reconhecimento financeiro pelo que vem fácil para você. E uma coisa que eu percebo muito na vida dos projetores é que quanto mais sucesso a gente traz na vida do outro, mais a gente tem na nossa. Então, o nosso impacto, ele é muito próspero, ele é muito abundante, ele multiplica as coisas. Então, quando você está servindo o outro, o universo serve de volta. E muitas vezes o que está te bloqueando de receber isso são suas próprias crenças em relação ao poder cobrar, ou poder receber, ou será que eu mereço, tá? E aí, quando que é que o projetor realmente triunfa? É quando ele encontra o nicho dele e ele se torna referência nesse nicho. E referência num nicho não precisa necessariamente ser você ter 3 milhões de seguidores, tá? Mas naquele nicho você domina aquilo, você é reconhecido pelo que você faz. Então, eu vou dar um exemplo de mim mesmo e da Ju dentro do desenho humano. Normalmente, o projetor, ele descobre qual é esse nicho até a partir da própria paixão, da própria obsessão, né? Às vezes a gente encontra alguma coisa e comigo o desenho humano foi assim, você fica apaixonado por aquilo, você só quer estudar daquilo, você só quer fazer aquilo, você só quer ouvir sobre aquilo. E aí, de repente, aquilo naturalmente vira uma profissão, não era nenhuma coisa que você estava imaginando antes, mas você fica tão obcecado por aquilo que você se torna referência. Então, o projetor entender o que que é isso que ele gosta de estudar, o que que é isso que ele gosta de saber mais, por mais louco que seja. Gente, hoje em dia dá para ganhar dinheiro com tudo. Eu acabei de voltar de um evento de marketing digital que foi muito legal. E gente, dá pra ganhar dinheiro com tudo na internet hoje, mesmo as coisas que parecem muito aleatórias. Se você ama aquilo, se você tem tesão naquilo, se você
quer estudar sobre aquilo mesmo quando você deveria estar estudando para a prova. Pode ser que o seu nicho esteja aí. E aí você realmente mergulha nisso e vira o melhor nisso. Não no sentido assim de que, nossa, não tem mais ninguém que fala de desenho humano e é melhor do que eu. Com certeza deve ter alguém que é melhor que eu, mas eu vou ser o melhor que eu possa ser. Eu vou virar uma referência naquilo e eu vou mostrar a minha visão sobre aquilo, porque se eu sou projetora, eu tenho uma visão única e é com isso que as pessoas se conectam. Não é também só estudar o que uma pessoa falou e repetir aquilo sem colocar a tua visão, sem colocar a tua magia naquilo. Então, os projetores, eles estão aqui para isso. E as pessoas que vieram para se conectar com você vão finalmente poder te encontrar. Porque se você tá, de repente você sabe tudo, mas você não compartilha com ninguém, também ninguém vai te encontrar. Então, encontrar o seu nicho e criar a sua vitrine, e a vitrine é uma coisa que a gente bate na tecla muito, mas é porque é isso que vai fazer diferença para você também receber os convites. O projetor está aqui para ser convidado, para as pessoas olharem para você e te convidarem. E o seu emprego ideal, você vai receber muitos convites, inclusive você vai ter que aprender a parar de falar não. No seu emprego ideal, você não vai ter que ficar correndo atrás de ninguém. As pessoas vão vir até você. Mas para as pessoas virem até você, precisa existir uma plataforma para que isso aconteça. Mesmo que você seja CLT, ter o seu LinkedIn atualizado ou fazer boas apresentações quando você está apresentando, quando você está conversando com alguém, mostrado que você é capaz. Se você, assim como eu, é autônoma, tem um Instagram, tem um canal no YouTube, tem um TikTok, tem um blog, qualquer coisa que você se sinta bem, que você compartilhe a sua visão. Tudo isso vai ser muito importante. E uma coisa que é extremamente importante é descobrir no que você é boa. Isso é difícil para o projetor, porque o jeito que a nossa aura, nosso campo energético foi programado para funcionar é que a gente está muito voltado para o outro. É por isso que você encontra outra pessoa e você sabe exatamente onde ela está errando na vida dela e o que ela precisaria fazer para corrigir. Ou você encontra uma pessoa e você sabe qual é o potencial dela, você sabe, para onde ela deveria estar indo. A gente tem essa capacidade de ler o outro. Só que como a nossa aura é voltada para fora, a gente tem muita dificuldade de se ver. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar o nome da autora para dar um crédito, mas que ela falava assim, que projetores são como as borboletas, um dos seres mais lindos do planeta Terra, mas nunca vão conseguir ver as próprias asas. Isso tem um quê de verdade, porque a gente não consegue se ver como as outras pessoas nos veem. Só que, ironicamente, enquanto você não se reconhece, enquanto você não se valoriza, você não vai atrair as pessoas que te reconhecem e que te valorizam, pelo menos não na intensidade que você poderia. Porque a nossa realidade exterior ela é moldada a partir das nossas convicções internas. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que, vamos supor, uma pessoa que é filha de um pai que sempre traía a mãe, essa pessoa, se ela acredita que todo homem trai, todo homem que trai vai chegar até ela para confirmar essa crença. Crenças são profecias autorrealizáveis. Se a gente tem uma convicção muito interna, a gente começa a ver isso na nossa realidade. Inclusive, essa palestra de marketing que eu tava, o Leandro Ladeira, que era quem tava dando, ele falou uma frase que eu até notei, que era assim: é mais fácil você adaptar a realidade para ela corresponder às suas convicções do que você alterar as suas convicções de acordo com a realidade. Então, ainda nesse exemplo, se tem um homem que não trai, pronto, já não é uma verdade absoluta e eu preciso começar a enxergar isso. E eu tô falando tudo isso pra você porque se você não acredita que você não é bom em nada, se você, sabe, acha que você é uma coitadinha, que você nunca vai dar certo, que você não tem nada pra oferecer pro mundo, infelizmente você vai continuar atraindo pessoas que reforçam essa crença. Então, todos nós, como projetores, a gente precisa fazer um trabalho de se dar reconhecimento para que o reconhecimento externo comece a chegar também. E eu era uma menina que achava que eu não era boa em nada. Eu achava que eu não tinha nenhum talento. E o desenho humano, ele vai te ajudar muito nisso. Então, é possível que você descubra os seus dons e talentos naturais. Se você não tem nem ideia, eu realmente recomendo que você compre o mapa do propósito. O mapa do propósito foi um material que a gente criou, ele é 100% personalizado, ele tem mais de 140 páginas sobre você e sobre o seu desenho humano. E lá você vai entender tanto sobre o seu tipo de energia, então você vai entender mais sobre o que é ser projetora, você vai saber como utilizar a sua autoridade no trabalho, né, para tomar decisões relacionadas ao trabalho.
Você vai entender melhor o seu perfil para entender qual é o papel que você veio desempenhar no trabalho também. Mas eu acho que uma das coisas mais incríveis que o mapa do propósito vai te dar é entender os seus dons e talentos naturais. Então a gente tem uma sessão só para os seus canais de energia, se você tiver, e também outra sessão só para portas de energia, em que você vai entender os seus talentos. E eu quero que você leia isso e que você fale: eu sou essa pessoa. Integre isso na sua autoimagem. Você é essa pessoa. Você tem esses talentos. Deus te deu os talentos, inclusive para você multiplicar esses talentos. Você já leu a parábola dos talentos? É isso que Deus quer pra gente. Deus deu um monte de presente pra gente multiplicar, pra gente colocar isso a serviço do mundo. Então, encontrar os seus talentos, sabendo que você é boa e bater no peito e falar, cara, eu sou boa nisso daqui. Nisso daqui eu sou boa. Eu posso não ser boa em tudo, mas eu sou boa nisso daqui, vai mudar completamente a sua vida, vai te colocar em um outro lugar e vai realmente fazer com que as pessoas certas cheguem até você. E aí, além disso, você pode começar a observar pelo que as pessoas te procuram, para que elas vêm te pedir conselho, o que as pessoas também ao seu redor acham que você é boa. Você pode perguntar para as pessoas para ir colocando tudo isso na sua autoimagem. Então, para a gente finalizar, os 5 passos que eu quero que você siga, se você não está feliz no seu trabalho, você quer encontrar o seu trabalho ideal como projetora. Número 1, identifica no que você é boa, porque isso vai ser metade do caminho, você sabendo que você é boa. Lá no mapa do propósito, inclusive, você vai ter algumas ideias de profissões a partir dos seus talentos naturais. É claro que dentro do desenho humano, e eu vou chegar lá, mas você precisa seguir a sua estratégia de autoridade na hora de decidir, mas você já vai ter uma série de ideias. Então, identificar o que você é boa, estudar a tua paixão, o que você gosta e se tornar melhor nisso. Sabe, a melhor que você pode ser é realmente se dedicar a isso e 100% de dedicação. Fica obcecado nisso. É muito mais interessante você ser muito bom em uma coisa, pelo menos no começo, do que você querer aprender 1000 coisas diferentes e não se especializar no seu nicho. O projetor, ele é muito bom no nicho dele, sabe? Dele, cara, eu sei fazer essa parada bem. Eu sei ler esse sistema como ninguém mais. Eu sei guiar as pessoas no autoconhecimento como ninguém mais. Enfim, o que quer que seja que você veio para fazer bem. Número 3, tenha uma vitrine. O convite não vai bater na sua porta se você estiver trancada no quarto escuro assistindo TV. Não. A gente precisa criar as oportunidades para que os convites cheguem, tá? Não é que quando você tem na estratégia, né, do projetor, que é você aguardar o reconhecimento, aguardar o convite, não é um aguardar totalmente passivo, no sentido de que você não faz nada e espera alguém vir te convidar. Não é isso, você se desenvolve, você estuda, você cuida do seu jardim para as borboletas virem até você. Então, uma vitrine, ela vai encurtar esse processo. Como o projetor ele veio aqui para receber convite, a tua vitrine, ela tem que ser a melhor do que de todo mundo. As pessoas, elas têm que entrar, por exemplo, no seu Instagram e ter um link que elas já caem direto para te contratar pelo seu sistema. Precisa ser fácil para elas te contratar. Precisa ser fácil para elas te associarem a algo que você faz muito bem. Isso precisa acontecer, tá? E falando por experiência própria também, eu já fui uma projetora que me escondia, porque se esconder é mais seguro, né? O nosso sucesso, a nossa visão não é para todo mundo. Então, quanto mais você se expõe, é óbvio que algumas pessoas não vão gostar. Só que essas pessoas que não gostam de você vão determinar o teu tamanho pro resto da vida. Você vai ficar pequenininha pro resto da vida, porque algumas pessoas não gostam de você, sendo que você poderia estar ajudando um tantão de gente. Foi para isso que você veio para a Terra, para ajudar as pessoas. Então, coloca na balança, sabe? O que é mais importante? A opinião das pessoas que você ajuda e que você muda a vida delas, ou a opinião de quem não é para você, tá? E aí, por fim, lembrar de checar com a sua autoridade quais são os convites certos para você. Porque de verdade, gente, vai chegar uma hora que vai ser tanto convite que nem todos vão ser certo para você. A gente vira e mexe, tem que falar não dentro do projeto original. Porque os convites estão chegando, eles são abundantes, só que nem tudo é pra gente. Então, lembre de seguir a sua estratégia e a sua autoridade para encontrar o seu trabalho ideal. E eu espero do fundo do meu coração que você viva isso, porque não tem nada mais gostoso do que você acordar todos os dias animada pelo dia que você tem pela frente, pelas coisas que você tem para fazer e sentir que o seu trabalho importa, sentir que o seu trabalho impacta vidas e que você tem reconhecimento e que, inclusive, você tem recursos para viver a vida dos seus sonhos. Ganhar dinheiro é muito bom também, tá? Então, é o que eu desejo para todos vocês que estão aqui.